Olá, muito bom dia. Você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Hoje, em nossa coluna, eu quero te falar de uma notícia que saiu na última quinta-feira no jornal A Folha de São Paulo. Claro, refere-se ao Estado de São Paulo, mas quando a gente vê as barbas do vizinho queimando, a gente já põe as nossas de molho, já dizia o adágio, o ditado popular. A manchete vem dizendo o seguinte: no pós-carnaval, casos de doença podem aumentar. Essa doença que ele está se referindo, que a matéria se referiu, foi a Covid-19. Nas ruas, muitas aglomerações, poucas medidas de higiene e uso de máscara, né? E nada de uso de máscara, só de fantasia. Os novos casos de Covid se mantiveram estáveis até a quinta semana do ano, quando foram registrados no Brasil mais de 36.154 casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. Mas com o fim do quadro do carnaval, o número de casos tende a aumentar ainda mais. O gerente médico da Rede DOR do Distrito Federal, Fabrício Silva, explica que é comum esse tipo de aumento nessa época do ano. Segundo o médico, toda situação que gera aglomeração, festividades, eventos, aumenta a transmissão de infecções relacionadas ao trato respiratório, especialmente aquelas que são transmitidas por gotículas, como é o caso da Covid-19, do vírus da gripe da influenza A e B. Essa já é a realidade de um aumento da transmissão e taxa de novas transmissões quando passamos por momentos como este, foi o que disse o médico. Com o grande deslocamento de pessoas que saíram de regiões onde a dengue ainda não está tão incidente para grandes centros que passam por uma epidemia da doença, o médico ressalta que isso deve aumentar também os casos de dengue, impactando inclusive nos serviços de saúde. O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o médico Marcelo Daer, explica como esses casos têm se apresentado. Segundo Daer, os casos mais leves, um quadro que simula um quadro gripal mais intenso, com muita dor de cabeça, tosse, febre e mal-estar. Na maioria dos casos, não passa disso e não há comprometimento pulmonar nem necessidade de internação. São Paulo, a gente sabe que lidera os casos e, infelizmente, as mortes pela doença. Na capital paulista, o número de casos aumentou 140% em 2 semanas, como mostra uma análise feita em uma plataforma criada por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Unifesp. O levantamento mostra que a média móvel semanal subiu 168 casos no dia 21 de janeiro, olha, de 168 para 404 no dia 4 de fevereiro. O último dado disponível no painel da Secretaria Municipal de Saúde. Até o início do carnaval, quando foi divulgado o último boletim epidemiológico pela Secretaria de Saúde de São Paulo, o Estado contabilizava 6.783.295 casos de Covid desde 2020, claro, né? Desde 2020. E foram 182.508 mortes pela doença no estado mais populoso do país. Então, gente, vejam, números alarmantes. Eu vou até repetir aqui para você que nos acompanha, até de 2020 para cá foram registrados, olha quantos casos, gente, desse levantamento como um todo, né? São Paulo liderando. Então, tivemos 6.783.295 casos de Covid desde 2020 em São Paulo. E destes foram, infelizmente, ceifadas 182.508 vidas, né? Ou seja, os casos de morte devido à Covid-19. Como anda a vacinação no maior estado, o estado mais populoso do nosso país? De acordo com o painel do Ministério da Saúde, que acompanhava a vacinação em todo o país, foram aplicadas até hoje 517 milhões de doses, contabilizando a primeira, segunda e terceira, e ainda as doses de reforço. Já a vacina bivalente, indicada pelo Ministério para ser usada como dose de reforço para maiores de 12 anos com comorbidades ou adultos sem comorbidade, teve mais de 33 milhões de doses aplicadas. Depois de pegar Covid logo no início da pandemia e apresentar sintomas fortes da doença, a farmacêutica Jennifer Souza, do Rio de Janeiro,
conta que assim que a vacina foi disponibilizada, correu para ser imunizada. Segundo Jennifer, veja esse relato. Tomei a vacina, as 3 doses de vacina, não cheguei a tomar a 4ª, e acho que as medidas de proteção hoje são essenciais para não expandir ainda mais os casos. Hoje não tenho mais medo, né, segundo a farmacêutica, da doença, porque depois das doses acho que os sintomas são mais fracos e a situação ficou mais tranquila. O relato aí de uma farmacêutica, né, que está se prevenindo, está tomando as doses, está com seu quadro vacinal em dia. Os cuidados precisam continuar. A Covid-19 deixou de ser tratada como emergência de saúde desde 2023, desde o ano passado, graças à vacinação, que quem se infecta com a doença apresenta sintomas cada vez mais leves, parecidos com a gripe ou uma sinusite. Théo Maciel, secretária da Vigilância da Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, explica que, apesar desse cenário nas primeiras semanas de 2024, a Covid ainda é responsável pela morte de 20 pessoas por dia no país. É um número muito alarmante. Segundo a secretária, são pessoas com comorbidade que não tomaram as vacinas ou já tomaram a última dose há mais de 1 ano e meio, ou seja, está com o quadro vacinal atrasado. É importante nesse momento que as pessoas que estão em grupo de risco, que têm doença de base, como pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer, hemodiálise, tem alguma doença reumatológica, que tomam altas doses de corticoide, que procurem o serviço de saúde e utilizam de saúde para utilizar a sua vacinação. Né? Tem que o quadro vacinal estar em dia. Ainda segundo a secretária, o mesmo vale para crianças, muitas ainda não foram vacinadas, e os pais, devem procurar as unidades de saúde nesse momento do início das aulas. São aquelas medidas que a gente não pode baixar a guarda, né, gente? Estamos aqui conversando, os meios de comunicação também divulgando para você, os jornais, as revistas, e a gente precisa, né, essa corrente unida, fazer a nossa parte também, principalmente depois de festas de grandes aglomerações. Recebemos inúmeros turistas, né, pessoas vindo do mundo inteiro, de outros estados aqui vieram para Pernambuco, então é preciso se cuidar sempre. Estamos de olho, como eu disse, esses dados são de São Paulo, mas Pernambuco não pode e nem deve baixar a guarda. Para todos, um excelente fim de semana e nos encontramos aqui na Rádio Cidade no próximo sábado, no nossa Biocidade, pois aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Excelente fim de semana e até lá.